bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos trabalhar com a segunda parte do Código Tributário Nacional, o livro segundo, chamado de Normas Gerais do Direito Tributário. Eu vou trabalhar esse livro segundo em vários vídeos diferentes, cada um deles abordando um capítulo específico desse livro. Tá? E esse primeiro vídeo vai fazer uma apresentação geral da obra. Se no primeiro livro nós tivemos uma visão sobre o sistema tributário, agora temos a discussão sobre questões técnicas do processo de instituição do sistema tributário e seu financiamento. Também destaco que o livro primeiro tem muita semelhança com o que está disposto na Constituição Federal. Estabelece competências, limites ao poder de tributar, descreve os principais impostos, taxas e contribuições de melhoria e fala da distribuição de verbas entre os entes federativos e outros assuntos. Agora, no livro segundo, a gente se debruça sobre alguns conceitos tributários importantes e como eles são operacionalizados na prática. Efetivamente, sobre as linhas gerais, as diretrizes que foram discutidas anteriormente, há pouca controvérsia. É aqui, nesse livro segundo, que surgem as brechas, que surgem as complicações. Esse livro ele é dividido em 4 títulos. O título 1, da legislação tributária, o título 2, da obrigação tributária, o título 3, de crédito tributário e o título 4, de administração tributária. A gente já percebe que tem confusão à vista no título 1, voltado para explicar o que é a legislação tributária. Por que isso precisa ser explicado? Porque, como já falamos, o Código Tributário Nacional é uma lei de 1966. E já falamos também que, na hierarquia das leis, o posto máximo é a Constituição Federal. Entretanto, vamos ver aqui a cronologia, a Constituição que vale para nós hoje foi promulgada em 1988, portanto, 22 anos depois da promulgação do Código. E já vimos que a Constituição Federal não rompeu com as principais diretrizes do Código, que estão lá no livro primeiro, mas tem algumas diferenças. E tem todas as leis que foram instituídas nesse período, nesses 22 anos, e que não eram balizadas pela Constituição atual, porque ela não existia. Essas leis, muitas vezes, regulavam um determinado imposto, concediam isenções, entre outras questões operacionais. Portanto, tem muitas diferenças entre como estão as normas, porque elas foram feitas sob uma outra Constituição, e como elas deveriam estar para estar adequada à nossa Constituição atual. Então, para dar um exemplo, os impostos eles devem ser criados, segundo a Constituição Federal, por lei complementar. Quando a gente discutiu a Constituição, a gente viu isso. Mas isso não era obrigatório antes de 88. Portanto, muitas leis, inclusive o Código Tributário Nacional, não são leis complementares. Então, é necessário um título explicando o que é a legislação tributária, como é que ela deve ser aplicada e, mais importante, como que ela deve ser interpretada de forma a não ir contra o que a Constituição definiu mais de 20 anos depois que o Código foi estabelecido. Em seguida, a gente trata de 2 títulos que trazem definições básicas a serem utilizadas na aplicação dos tributos. O que é um fato gerador, por exemplo? A gente já conversou no livro primeiro que os impostos precisam de um fato gerador para serem considerados. A propriedade de um imóvel, o recebimento de uma remuneração, todo imposto descrito tinha um fato gerador correspondente. Mas aqui a gente define com mais clareza o que é esse fato gerador. Também se faz uma diferenciação no livro segundo entre o sujeito ativo, que é aquele que está cobrando o tributo, e o sujeito passivo, que é aquele que tem que pagar o tributo. E, por fim, no título segundo, a gente estabelece a responsabilidade quando o contribuinte não tem condição de arcar com o pagamento dos seus tributos. Estamos falando em responsabilidade de sucessores, em casos de morte do contribuinte, de terceiro, responsabilidades pela infração. Em seguida vem um título que fala a respeito de créditos tributários, que é o valor a ser pago. Ou seja, se estamos falando de arrecadação, de recursos financeiros, de dinheiro,
Esse é o título que explica como é que esse crédito é constituído, como que ele se quita, como ele se suspende e todas as outras possibilidades que existem. E aqui a gente trata as coisas em termos muito técnicos. Por exemplo, quando a gente está conversando normalmente, a palavra crédito tem a ver com um valor que é devido a alguém. Então, eu tenho crédito com fulano. Significa que se alguém me deve alguma coisa, que eu posso ficar devendo para essa pessoa. Eu poderia entrar numa dívida. Né? Aqui não. Aqui se trata de um crédito que o fisco tem e que os contribuintes devem. Então, quando a gente está falando de crédito, né, eu tenho um crédito na Receita Federal, significa que eu estou devendo à Receita Federal. A gente vai explicar melhor isso quando a gente conversar mais à frente, mas é importante aqui destacar que nós estamos tratando de termos muito técnicos que a gente precisa entender. Só voltando do que eu já falei, né? A gente tem os termos, vai tratar também mais à frente dos termos sujeito ativo e passivo. No título 2 a gente vai discutir isso. Também tem esse aspecto de tecnicidade. Quando a gente está falando o que é uma pessoa ativa, né? Se eu sou ativo, é alguém que está fazendo a ação. Então a gente pensa na ação de pagar o tributo. Eu sou sujeito ativo porque eu vou pagar o tributo. Não. Para a lei, o sujeito ativo é quem está cobrando o tributo. É a Receita Federal, ou a Secretaria de Fazenda do Estado, ou a Secretaria de Fazenda do município, que são os sujeitos ativos. E de maneira complementar, o passivo é quem deveria ser, né? A gente fala, é quem recebe a ação. Aconteceu determinada situação e a pessoa ficou passiva. Significa que ela não reagiu, significa que ela simplesmente recebeu aquela ação. Mas na lei o passivo é quem paga. Né? E na nossa linguagem cotidiana, pagar é uma ação. Por isso que a gente pode confundir o que é passivo e o que é ativo. Essas pequenas coisas dão origem a muitas confusões. A gente tem que estar atento para essas diferenças. Não adianta a gente ficar pensando, bom, o que seria óbvio? O que eu entendo como ativo ou como passivo? Muitas vezes esse óbvio do nosso dia a dia não é o que está na lei. E para não ter dúvidas quanto a isso, a lei sempre traz a definição desses conceitos fundamentais. Então, no título 2 e no título 3, nós vamos discutir aqui uma série de conceitos que a gente precisa, não digo memorizar, porque nós não estamos trabalhando especificamente com isso, mas precisamos saber mais ou menos do que fala, precisamos saber se a gente precisar discutir o que eles são, aonde que eles estão. E precisamos principalmente saber que está escrito na lei uma definição que não necessariamente é o que eu imagino que poderia ser um crédito ou um sujeito ativo. A gente precisa realmente ler o que está na lei. Bom, por fim, a gente tem o título 4, que trata da administração tributária, ou seja, das regras de fiscalização, da dívida ativa, de emissão de certidão negativa, todas essas coisas. Portanto, vamos retomar a diferenciação entre os livros 1º e 2º do Código Tributário Nacional. O livro 1º tem uma grande aproximação com a Constituição Federal, pois esse livro 1º desenhou lá em 1966 o Sistema Tributário Nacional, o que foi repetido com pequenas modificações na Constituição de 1988. Ali se fala, de forma geral, o que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, quais são os limites de tributar, como que os recursos são distribuídos entre os entes federativos, União, Estados e municípios. Já o livro 2º lida com os aspectos técnico-operacionais desse sistema tributário. Se no livro 1º a gente falou que a propriedade é um fator gerador, é no 2º livro que a gente vai discutir o que é fator gerador e todas as complicações que estão envolvidas numa interpretação desse fato. Por exemplo, no caso do IPTU, a gente já viu, é um imposto de competência municipal. Agora, e se a propriedade é num município, mas o proprietário, o dono do imóvel, mora em outra cidade? Para qual município ele deve pagar o IPTU? Para o município onde está o imóvel que ele é proprietário
ou no município onde ele mora e é um sujeito fiscal. Esse é um exemplo das tecnicidades que são discutidas nesse segundo livro. E por conta disso, nós vamos trabalhar cada um desses 4 títulos num vídeo diferente, onde nós vamos tanto ler a lei quanto procurar entender o que ela diz. Então, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.